Um teólogo que eu gosto muito, chamado Cornelius Van Til, ele dizia que nós pensamos os pensamentos de Deus após ele. O que isso significa? Que Deus fez um mundo conhecível. E Deus fez você com capacidade de entendê-lo. E quando você entende algo acerca do mundo, você está simplesmente vendo as coisas pelos olhos de Deus. Você está pensando os pensamentos de Deus após ele. E é por isso que a humanidade tem esse impulso científico. É por isso que a humanidade tem essa curiosidade de entender como as coisas são. É por isso que as crianças de certa idade ficam perguntando por quê, por quê, por quê, por quê, e deixa os pais loucos. Porque eles são imagens de Deus. Os filhotes de suricato não ficam perguntando para os pais, por quê, por quê, por quê. Só os filhotes humanos fazem isso. Porque nós fomos criados para isso. Adão recebeu de Deus a tarefa de entender o mundo antes mesmo da queda. Ele foi chamado por Deus para dar nome aos animais, e ele deveria seguir cultivando e guardando o jardim, entendendo como as coisas são, e em honra a Deus desenvolvendo esse mundo. Na queda algo disso mudou, mas atenção, o impulso e o anseio não mudaram. Só que agora o ser humano quer entender o mundo em rebelião contra Deus. Mas ele continua querendo entender as coisas como elas são. Paulo explica essa dinâmica lá em Romanos 1, de 18 em diante. A gente não dá tempo da gente abrir e ver isso com detalhe. Mas basicamente o apóstolo diz que o ser humano se depara com a criação. E por meio disso ele sabe que Deus existe. Ao mesmo tempo, porque ele é rebelde contra Deus, ele tenta abafar essa verdade. Ele tenta sufocar essa revelação que chega para ele de toda parte. Mas ele continua querendo entender. Então ele tenta entender o mundo de um jeito que tire Deus da história. O homem é homo sapiens, porque ele é a imagem de um Deus que entende as coisas, que conhece e que nos fez assim. Além disso, além de homo sapiens, e aí eu vou trazer umas outras coisas para vocês, eu preciso que você veja que nós todos somos homo religiosos. Nós somos um ser religioso. Todo ser humano é religioso, tá? Entenda isso de uma vez por todas. Todos os seres humanos existem e vivem em relação a Deus. Paulo falou sobre isso lá em Atos 17, lá no Areópago. A Bíblia fala claramente, Romanos 1 novamente, que todos nós existimos em referência a Deus. Aqueles que receberam do Espírito um novo coração existem em serviço a Deus. E aqueles que ainda têm um coração de pedra, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, existem também em relação a Deus, mas uma relação de oposição e rebeldia. O próprio projeto secular, o projeto que a gente vive hoje em dia, é um projeto da humanidade tentar achar um jeito de encontrar vida, significado, existência, paz, sem Deus. Mas não se engane, todo ser humano é homo religiosos. Pastor Davi Gomes costuma usar a terminologia de falar que todos nós somos teorreferentes. Isso significa que nós existimos em referência a Deus. Porque, entenda isso, na queda o ser humano não para de ser imagem de Deus. Só que ele é uma imagem de Deus que se rebela contra quem ele é. Assim como filhos que querem ser diferente do que os pais foram e que se pegam fazendo coisas do mesmo jeito que os pais faziam. Assim é o ser humano. Todos nós existimos em referência a Deus, seja a favor ou seja contra. É claro, isso não é consciente o tempo todo, isso aparece em algumas situações, mas, por exemplo, quando um cientista cristão, um biólogo, um químico, um físico, quando ele examina a criação e ele vê as coisas funcionando, ele reconhece nisso a mão do Criador. Porque o seu coração em referência a Deus é positivo. Quando um cientista descrente examina os mesmos fenômenos, ele também fica deslumbrado e ele também tenta entender e ele pode ser capaz até de descrever o mecanismo de funcionamento.
mas porque o seu coração é contrário a Deus, ele tenta fazer isso de um jeito que abafe a verdade de Deus. E ele cria teorias que tentem excluir Deus da história. Mas o fato é, todo ser humano que você encontrar nesse mundo é homo religiosos. O cara que mais se diz, eu sou ateu. Ele sabe que Deus existe. Ele está tentando abafar essa verdade que lateja no seu peito. E ele está enganando a si mesmo acerca do que ele crê sobre Deus. Todo ser humano reflete a Deus. Todo ser humano vive de maneira que Deus fez para viver. Pensa nos mandatos que Deus deu antes mesmo da queda. Deus disse, por exemplo, que o ser humano precisaria trabalhar, cultivar a terra. Os seres humanos caídos e rebeldes, eles trabalham e cultivam? Sim. Só que eles não o fazem em serviço a Deus, eles fazem em rebelião. Antes da queda, Deus disse que o homem precisaria descansar. Os seres humanos rebeldes descansam? Sim, mas eles descansam em rebelião contra Deus. Antes da queda, Deus disse que o homem deveria ser frutífero e encher a terra com sua mulher. Os descrentes fazem isso? Ou descrente não tem filho? Faz também, mas faz em rebelião contra Deus. Antes da queda foi ensinado ao homem que o homem precisava adorar. O descrente adora? Adora seus ídolos, os falsos deuses da sua imaginação. Então perceba que o ser humano, ele continua agindo em relação a quem ele foi feito para ser. Só que ele faz isso em oposição a Deus e não em submissão a Deus como deveria ser. Toda a humanidade vive de acordo com essas leis estruturais que Deus fez a gente para viver. O homem é homo religiosos. Homo sapiens, homo religiosos. Mais uma para vocês agora. Todo ser humano é homo faber. Todo ser humano é homo faber. Essa palavra está ligada a fazer, fabricar, criar. Veja, nós entendemos que o ser humano ele é receptivamente criativo. O que significa isso? Que nós fomos dotados por Deus de criatividade, da capacidade de inventar coisas. Essa criatividade se origina no próprio Deus, que fez um mundo assombrosamente criativo e fez você com a capacidade também de ser criativo. Todos vocês são criativos. Às vezes as pessoas falam assim, ai pastor, eu não sou muito criativo, não. É sim. Você, por exemplo, imagina como vai ser o dia diante de você, não imagina? Você acorda, você pensa, vou pôr tal roupa, vou pegar tal caminho, vou de tal forma, vai ter a palestra, vai ter o almoço, vou ter um intervalinho, vou tentar correr, não sei fazer, não sei o quê. Isso é sua criatividade em ação. Você imaginando o dia. Você imagina conversas na sua cabeça, não imagina? Ou sou só eu que faço isso? Vocês fazem também, né? Quando você vai ter que ter uma conversa difícil com uma pessoa, você não fica ensaiando. Eu vou falar tal coisa. Se ela responder isso, eu uso tal argumento. Se ela não tocar naquilo, eu que não vou tocar. Você fica ensaiando, você está exercendo a sua criatividade. Não é apenas a pessoa artística que é criativa. Todos nós somos. Você escolhe suas roupas, você monta o seu prato no self-service. Isso tudo é você usando da criatividade dada por Deus. As criaturas humanas operam com vastos recursos, embora não infinitos. O homem é capaz de criar coisas que não existem. Esse desejo se mostra porque nós somos imagem de Deus. Entenda que o ser humano ficar inventando coisa é porque nós somos imagem de Deus e Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus que fez o mundo cheio de criatividade. Nós somos receptivamente criativos. O que isso significa? Que nós recebemos de Deus e criamos em resposta.